Homem se disfarça de chofer para conhecer a família de sua noiva rica, mas caiu em lágrimas quando foi tratado assim. Rafael caminhava lentamente pelo salão do grande evento beneficente, observando as luzes suaves que dançavam nas paredes, refletindo nos copos de cristal que tilintavam ao som das conversas abafadas. O ar estava impregnado de uma mistura de perfumes caros e risadas contidas, onde o luxo e a sofisticação se entrelaçavam em cada detalhe. Ele se sentia deslocado naquele ambiente, mas mantinha a postura, lembrando-se do motivo que o levara até ali: apoiar uma causa nobre e, quem sabe, fazer novas conexões para seu trabalho. Vestindo um terno simples, mas elegante, ele caminhava com a confiança de alguém que, apesar das adversidades da vida, havia conquistado seu lugar no mundo. Enquanto se dirigia à mesa de coquetéis, algo chamou sua atenção. No meio da multidão, seus olhos foram capturados por uma mulher de beleza radiante, cuja presença parecia iluminar o ambiente ao seu redor. Ela estava cercada por outras pessoas, mas parecia alheia às conversas superficiais que a rodeavam. Rafael, sem conseguir desviar o olhar, notou o sorriso sereno que adornava seu rosto, e por um momento sentiu que aquela era uma pessoa diferente das demais naquele lugar. Tomando coragem, Rafael se aproximou, posicionando-se ao lado da mulher na mesa de bebidas. "Boa noite", disse ele, tentando soar casual, enquanto servia um pouco de vinho em sua taça. A mulher virou-se para ele, os olhos brilhando de curiosidade. "Boa noite", respondeu ela, com um sorriso gentil. "Você também acha esses eventos entediantes?", perguntou ela com um toque de ironia na voz. Rafael riu, surpreendido pela franqueza. "Eu diria que são interessantes", disse ele, ponderando suas palavras. "Mas parece que você também não é uma grande fã dessas reuniões." Ela deu de ombros, ainda sorrindo. "São parte do pacote, infelizmente. Mas hoje não estou aqui por obrigação. Estou aqui por algo que realmente acredito." Rafael se interessou. "E o que seria isso?", perguntou, genuinamente curioso. "Educação para todos", respondeu ela, com uma paixão repentina iluminando seu rosto. "Acredito que todos, independente de suas origens, merecem uma chance justa na vida. Este evento é para arrecadar fundos para escolas em áreas carentes. É uma causa que me toca profundamente." Rafael se sentiu ainda mais atraído por ela, não apenas por sua beleza, mas por sua empatia e determinação. "É uma causa nobre", disse Rafael, concordando. "Eu também venho de uma origem humilde e sei o quanto a educação pode mudar vidas." A mulher o olhou de forma mais atenta, como se tentasse decifrá-lo. "Isso é raro por aqui", disse ela, com um tom mais suave. "Muitas pessoas apenas contribuem porque é bom para a sua imagem. Mas você parece diferente." Antes que Rafael pudesse responder, um homem mais velho se aproximou, interrompendo a conversa. "Isabela, querida, precisamos ir para a próxima parte do evento", disse ele, com um tom que não deixava espaço para recusa. "Claro, pai", respondeu ela, voltando-se para Rafael com um sorriso de desculpas. "Foi um prazer conhecê-lo, senhor." "Rafael", disse ele, estendendo a mão. "O prazer foi todo meu, Isabela." Ela apertou sua mão com firmeza, seus olhos encontrando os dele por mais um instante antes de se afastar com o pai. Rafael ficou parado, observando-a partir, sentindo que algo profundo havia acontecido naquele breve encontro, algo que mudaria sua vida para sempre. Quando Isabela e seu pai desapareceram na multidão, Rafael se permitiu um suspiro profundo. "Isabela", sussurrou para si mesmo, repetindo o nome que agora não conseguia tirar da cabeça. O destino, ao que parecia, tinha seus próprios planos para ele naquela noite, e ele estava mais do que disposto a segui-los. Rafael sabia que precisava conhecê-la melhor, mas também sabia que o caminho não seria fácil. As aparências enganam, e naquele mundo de luxo e poder, nem tudo era o que parecia. Ele estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados, mas também que as maiores batalhas são travadas dentro dos corações. Os dias seguintes ao encontro no evento beneficente passaram como um borrão para Rafael.
O pensamento de Isabela dominava sua mente. Cada detalhe de seu breve encontro com ela se repetia em sua cabeça como uma melodia que não conseguia esquecer. A maneira como ela havia falado sobre a educação, a paixão em sua voz e a graça com que se movia. Tudo nela o fascinava. Ele sabia que precisava vê-la novamente, mas havia um obstáculo que o inquietava profundamente: a família de Isabela. Rafael sabia que os pais dela, especialmente seu pai, eram figuras poderosas e influentes na cidade. Pessoas que provavelmente não aceitariam de bom grado um homem de origens humildes como ele. Isabela havia mencionado brevemente sobre o quão exigentes eles eram, mas Rafael podia sentir que havia muito mais por trás daquela fachada de poder e prestígio. Ele precisava entender com quem estava lidando antes de dar o próximo passo. Foi então que uma ideia ousada começou a se formar em sua mente. Sentado em seu pequeno apartamento, Rafael pensava em como poderia descobrir mais sobre a família de Isabela sem revelar quem ele realmente era. Disfarçar-se como alguém comum, alguém que eles não considerariam uma ameaça. A ideia de se passar por chofer surgiu quase como uma brincadeira, mas quanto mais ele pensava, mais fazia sentido. Se ele pudesse observá-los em um ambiente cotidiano, sem a pressão de uma apresentação formal, poderia avaliar a situação com mais clareza. Poderia ver como eles tratavam as pessoas de classes sociais diferentes, e isso lhe daria uma pista sobre como reagiriam a ele. Naquela mesma noite, Rafael telefonou para Isabela. A voz dela soou como música aos seus ouvidos, e ele mal podia esperar para compartilhar seu plano. "Isabela, eu preciso de sua ajuda", começou ele, tentando medir suas palavras com cuidado. "Eu quero conhecer seus pais, mas tenho uma ideia um pouco diferente para isso." Do outro lado da linha, Isabela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, a curiosidade evidente em sua voz. "O que você tem em mente, Rafael?" "Eu estava pensando, e se eu me disfarçasse de chofer para o próximo evento que sua família for? Assim, eu poderia conhecê-los sem que eles soubessem quem eu sou. Poderia observar como eles são de verdade, sem o peso de uma apresentação oficial." Isabela ficou quieta por mais um momento, ponderando a proposta inusitada. "Você quer se passar por um chofer?" perguntou ela, um misto de surpresa e preocupação na voz. "Sim", respondeu Rafael com firmeza. "Eu sei que é arriscado, mas é a única maneira de eu entender quem eles realmente são, sem ser julgado pela minha aparência ou posição. Se eles forem capazes de tratar bem um chofer, saberemos que há esperança de me aceitarem por quem eu sou, e não por onde vim." Isabela suspirou do outro lado da linha, percebendo o quanto Rafael estava comprometido com a ideia. Ela sabia que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ela, e aquilo a tocava profundamente. "Está bem, Rafael", disse ela finalmente, a voz mais suave agora. "Vamos fazer isso. Mas, por favor, tome cuidado. Minha família pode ser difícil." Rafael sorriu, sentindo um alívio misturado com excitação. "Obrigado, Isabela. Eu prometo que serei cuidadoso. E no final, espero que tudo isso valha a pena." Com o plano agora em movimento, Rafael começou a organizar os detalhes. Ele alugou um carro de luxo e conseguiu um uniforme simples, adequado para um motorista particular. Na noite anterior ao evento, ele mal conseguiu dormir, a ansiedade o consumindo. Tudo precisava sair perfeito, ou seu plano poderia falhar de maneira catastrófica. Na manhã do grande dia, Rafael se olhou no espelho, ajeitando o boné sobre a cabeça. O homem que olhava de volta para ele era simples, quase invisível. Exatamente o que ele precisava ser naquele momento. Ele inspirou fundo, pegou as chaves do carro e saiu para enfrentar seu destino, ciente de que aquele poderia ser o dia mais importante de sua vida. Quando chegou à casa de Isabela, as mãos suavam levemente ao tocar a campainha. Uma empregada abriu a porta e, sem nem ao menos olhá-lo nos olhos, indicou que ele esperasse no carro. Assim começou a missão de Rafael, que, com o coração acelerado, sabia que aquela seria uma jornada sem volta. Rafael se acomodou no banco do motorista, ajustando o espelho retrovisor enquanto observava a entrada imponente da casa de Isabela.
As paredes de mármore, os jardins perfeitamente cuidados e a grandiosidade da mansão refletiam um mundo distante de sua realidade. Seus olhos seguiram o caminho de pedras até a porta principal, onde finalmente avistou Isabela e seus pais saindo, prontos para o jantar. Seu coração disparou ao vê-la. Ela estava deslumbrante, vestindo um elegante vestido preto que contrastava perfeitamente com sua pele clara. Os pais dela vinham logo atrás, com uma postura altiva e olhares que pareciam não notar a presença do homem ao volante. "Vamos direto ao restaurante, por favor", disse o pai de Isabela, em um tom firme, sem sequer lançar um olhar para Rafael. A voz autoritária cortou o ar como uma lâmina, deixando claro que ele estava acostumado a dar ordens e não a ser questionado. Rafael apenas assentiu, mantendo a expressão neutra enquanto dava a partida no carro. O silêncio dentro do veículo era palpável, quebrado apenas pelos murmúrios ocasionais dos pais de Isabela. Eles falavam entre si, em tom baixo, como se estivessem discutindo algo de grande importância. Isabela, sentada no banco de trás, ao lado de sua mãe, olhava pela janela, evitando o olhar de Rafael através do retrovisor. Rafael podia sentir a tensão no ar. Cada palavra que ouvia dos pais de Isabela parecia carregada de uma superioridade velada. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas, Rafael ouviu fragmentos de conversa que fizeram seu estômago se revirar. "Esses eventos são necessários, mas detesto ter que lidar com pessoas de níveis tão baixos", disse a mãe de Isabela, com um suspiro pesado. O pai concordou, balançando a cabeça. "Sim, mas é o preço que pagamos por manter as aparências. Pessoas como eles jamais entenderiam o que é viver em um mundo como o nosso." Rafael manteve os olhos na estrada, mas sentiu o peito apertar com cada palavra. Ele sabia que estava ouvindo verdades cruas, verdades que aquelas pessoas jamais diriam na presença de alguém que considerassem seu igual. Enquanto o carro passava por um semáforo, ele percebeu uma lágrima silenciosa escorrendo pelo rosto de Isabela, refletida no espelho retrovisor. Ela rapidamente a limpou, virando o rosto para disfarçar sua dor. Em um momento de ousadia, Rafael quebrou o silêncio. "Está tudo bem para vocês com a temperatura do carro?" perguntou ele, em um tom educado, tentando iniciar uma interação mais humana. O pai de Isabela olhou para ele com frieza, como se a pergunta fosse uma interrupção indesejada. "Está perfeito. Continue dirigindo", disse ele com um tom seco e autoritário. Rafael apenas acenou com a cabeça, sentindo-se ainda mais invisível do que antes. O carro seguia em direção ao restaurante, e quanto mais se aproximavam, mais as palavras dos pais de Isabela o incomodavam. Eles falavam sobre negócios, sobre as dificuldades de lidar com empregados que não entendiam seu lugar e sobre como era difícil encontrar pessoas de confiança. "As pessoas de hoje em dia não têm mais o respeito de antes", disse a mãe de Isabela. "Você não acha, querida?", ela perguntou, virando-se para a filha. Isabela hesitou antes de responder, com um tom quase inaudível. "Sim, mãe, é verdade." Rafael sentiu uma pontada de tristeza por Isabela. Ele sabia que por dentro ela não concordava com nada daquilo, mas estava presa em um mundo onde sua opinião era constantemente suprimida. O carro finalmente parou em frente ao restaurante, um local luxuoso onde as luzes douradas brilhavam na noite, refletindo o luxo e o prestígio que aquele lugar representava. Rafael saiu rapidamente do carro e correu para abrir a porta de Isabela. "Obrigada", sussurrou ela baixinho, enquanto saía do veículo, sem olhar diretamente para ele. Em seguida, ele abriu as portas para os pais de Isabela, que saíram sem sequer agradecer. Enquanto a família se dirigia à entrada do restaurante, Rafael permaneceu ao lado do carro, observando-os. Ele se sentia dividido entre a raiva e a tristeza. Aquela noite estava revelando muito mais do que ele esperava, e a dor que sentia por Isabela era palpável. Ele não poderia continuar com o disfarce por muito mais tempo, mas sabia que precisava seguir em frente, ao menos por mais um pouco. Quando a família entrou no restaurante, Rafael finalmente relaxou, mas não por muito tempo. Ele sabia que a noite estava longe de terminar e que as próximas horas seriam cruciais para entender o que realmente estava em jogo naquela relação. Ele inspirou profundamente,
fechando os olhos por um momento antes de se preparar para o próximo passo em seu ousado plano. O jantar transcorria no luxuoso restaurante, com seus interiores elegantemente decorados e mesas cobertas por finas toalhas brancas, enquanto candelabros cintilavam suavemente, iluminando os rostos das figuras que ali estavam. Rafael, estacionado do lado de fora, aguardava pacientemente no carro, tentando não pensar muito nas palavras que ouvira durante o trajeto. Ele mantinha a fachada calma, mas por dentro, uma tempestade de emoções o dominava. Estava determinado a seguir adiante, mas a tensão acumulada pesava sobre ele como uma nuvem escura. Finalmente, depois de algumas horas, a família de Isabela apareceu novamente na entrada do restaurante. Rafael rapidamente saiu do carro e abriu as portas para eles, mantendo a postura impecável de um chofer, sem expressar qualquer emoção. O pai de Isabela fez um breve comentário sobre a eficiência do serviço, que Rafael aceitou com um aceno de cabeça. Isabela, por sua vez, olhou para Rafael e por um breve instante seus olhares se encontraram. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de dor e desculpas que Rafael captou imediatamente. "Leve-nos de volta para casa, por favor", disse o pai de Isabela, antes de entrar no carro e se acomodar confortavelmente. Rafael fechou as portas e deu a volta no veículo, sentindo a tensão crescer a cada segundo. Assim que todos estavam acomodados, ele ligou o carro e iniciou o caminho de volta. A noite estava mais escura agora, e uma leve garoa começou a se transformar em uma chuva forte. O som das gotas batendo no vidro parecia amplificar o silêncio dentro do carro, onde apenas os ruídos abafados do motor e a respiração dos passageiros eram ouvidos. A chuva aumentava de intensidade rapidamente, tornando as ruas mais difíceis de navegar. Rafael apertou o volante, concentrado em manter o controle do carro, mas o clima estava cada vez mais traiçoeiro. Ao aproximar-se de uma curva fechada, o carro começou a derrapar levemente, fazendo Rafael pisar no freio com cuidado. O veículo deslizou por alguns segundos antes de parar ao lado da estrada. Um movimento brusco que fez todos dentro do carro se agarrarem aos assentos. "Mas o que é isso? Não consegue dirigir?" O pai de Isabela vociferou, claramente irritado com a situação. Rafael virou-se para trás, mantendo a calma. "Peço desculpas, senhor. As estradas estão escorregadias por causa da chuva. Vou verificar se houve algum dano ao veículo." Antes que alguém pudesse responder, Rafael saiu do carro, sendo imediatamente encharcado pela chuva torrencial. Ele se agachou ao lado do veículo, verificando os pneus e certificando-se de que estava tudo em ordem. A tempestade estava cada vez mais violenta, e as gotas de chuva batiam com força em seu rosto, quase cegando-o. Quando voltou ao carro, seu uniforme estava completamente molhado, mas ele manteve a postura firme. "Está tudo bem, senhor. Posso continuar a viagem, mas talvez seja melhor esperar um pouco até que a chuva diminua", sugeriu Rafael, tentando evitar um possível acidente. O pai de Isabela, impaciente, balançou a cabeça em negativa. "Você deve ser mais cuidadoso. Não podemos ficar parados aqui por muito tempo. Leve-nos para casa agora." A mãe de Isabela, com uma expressão preocupada, olhou para o marido e depois para Rafael. "Talvez devêssemos esperar, querido. As estradas estão perigosas." "Não vou esperar aqui no meio do nada." O pai de Isabela cortou a sugestão, sua voz carregada de frustração. "Vamos para casa, imediatamente." Rafael acenou com a cabeça, sem discutir, e voltou ao volante. Ele sabia que a decisão de seguir viagem era arriscada, mas não tinha outra escolha. Enquanto iniciava o trajeto de volta, o carro passou por uma área de visibilidade reduzida, onde as luzes dos postes de rua eram quase engolidas pela escuridão da tempestade. O silêncio no carro era opressivo. Rafael mantinha o foco total na estrada, mas não podia deixar de sentir a pressão dos olhares dos passageiros sobre ele. A tensão era palpável, como se todos estivessem à beira de um colapso, mas ninguém ousava falar. Apenas Isabela olhava pela janela, sua expressão fechada, claramente em conflito interno. A estrada sinuosa parecia interminável, e cada curva representava um novo desafio. Em um momento de maior tensão, Rafael ouviu um estalo, seguido por uma leve oscilação do carro. "O que foi isso?" perguntou a mãe de Isabela, claramente assustada. Rafael sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma.
Deve ser a estrada molhada, senhora. Estou mantendo o controle. Só mais alguns minutos e estaremos seguros. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ao se aproximarem de uma ladeira, o carro começou a perder tração, deslizando perigosamente para o lado. Rafael, com todas as suas habilidades de direção, conseguiu manobrar o veículo de volta à estrada, mas não sem causar uma onda de pânico entre os passageiros. "Você quase nos matou!" gritou o pai de Isabela, agarrando-se ao banco à sua frente. Rafael engoliu seco, tentando controlar as próprias emoções. "Peço desculpas, senhor. Estou fazendo o melhor que posso, dadas as condições." Rafael sabia que o próximo trecho seria crucial. Ele diminuiu a velocidade ainda mais, concentrando-se em cada movimento do carro. A chuva, implacável, tornava o caminho quase impossível de ver, mas ele persistiu. Finalmente, avistou as luzes da cidade ao longe, um sinal de que estavam próximos de casa. "Estamos quase lá", murmurou para si mesmo, aliviado. Porém, antes que pudesse completar o pensamento, uma árvore caiu na estrada à frente, forçando-o a frear bruscamente. O carro parou de forma abrupta, lançando todos os passageiros para frente em seus assentos. Rafael sentiu o choque atravessar seu corpo, mas rapidamente se recompôs. Ele olhou para trás, vendo os rostos aterrorizados dos pais de Isabela. Eu vou desviar e seguir em frente", disse ele, a voz trêmula, mas determinada. Ele sabia que não podia errar, não agora. E assim, com cuidado extremo, manobrou o carro ao redor da árvore caída, sem perder o controle. Finalmente, após o que pareceram horas, o carro entrou na rua onde ficava a mansão de Isabela. Ao pararem em frente à casa, todos soltaram um suspiro de alívio. "Chegamos em segurança", disse Rafael, mais para si mesmo do que para os outros. Ele saiu do carro e abriu as portas para todos, um a um, segurando o guarda-chuva para protegê-los da chuva. Os pais de Isabela saíram do carro sem dizer uma palavra, mas a mãe lhe lançou um olhar agradecido antes de entrar rapidamente na casa. Isabela foi a última a sair. Ela hesitou por um momento, olhando para Rafael como se quisesse dizer algo. "Obrigada, Rafael", disse ela suavemente, antes de se apressar para acompanhar os pais. Rafael ficou parado na chuva por mais alguns segundos, observando a porta da mansão se fechar. Ele sabia que havia passado por um grande teste, mas a noite ainda não havia terminado em seu coração. O desafio maior ainda estava por vir, e ele sabia que precisaria de toda sua força para enfrentar o que o aguardava. A noite avançava, enquanto Rafael permanecia do lado de fora da mansão, a chuva ainda caindo como uma cortina pesada ao seu redor. Seu corpo estava encharcado, mas a água fria não conseguia aplacar a tempestade que rugia dentro de sua mente. Ele sabia que o momento da revelação estava se aproximando e que as palavras ditas naquela noite não poderiam ser ignoradas. Rafael havia planejado cada detalhe do disfarce, mas nada poderia prepará-lo para a dor que sentiu ao ouvir as cruéis verdades da boca dos pais de Isabela. Ele inspirou fundo, tentando encontrar a coragem necessária para o próximo passo. Finalmente, decidiu que era hora de encarar o desafio final. Rafael caminhou até a porta principal e tocou a campainha. Por um instante, apenas o som da chuva preenchia o silêncio. Então, a empregada abriu a porta, surpresa ao vê-lo ali, ainda no uniforme de chofer. "Preciso falar com a senhorita Isabela e os pais dela", disse Rafael com firmeza, sem desviar o olhar. A empregada hesitou por um momento, mas depois assentiu e o convidou a entrar, guiando-o até a sala principal, onde a família estava reunida. Ao entrar na sala, Rafael encontrou os pais de Isabela sentados em sofás luxuosos, enquanto ela estava de pé, perto da lareira, com os braços cruzados em torno do corpo, como se estivesse tentando se proteger do frio que vinha de dentro. Os pais de Isabela ergueram os olhos ao vê-lo entrar, claramente surpresos com sua presença. O pai de Isabela, impaciente, foi o primeiro a falar. "O que você está fazendo aqui? Seu trabalho acabou. Pode ir embora." Rafael, porém, não se moveu. Ele ficou parado no meio da sala, seus olhos fixos nos de Isabela. "Tenho algo a dizer", começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Eu não sou apenas um chofer.
Meu nome é Rafael e eu sou o noivo de sua filha. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. O pai de Isabela ficou boquiaberto, incapaz de processar o que acabara de ouvir. A mãe de Isabela, com uma expressão de choque, cobriu a boca com a mão, enquanto Isabela olhava para Rafael, seus olhos marejados, mas cheios de determinação. Rafael, murmurou ela, sentindo uma mistura de alívio e medo pelo que viria a seguir. Você é o quê? A voz do pai de Isabela soou como um trovão na sala. Ele se levantou abruptamente, a fúria evidente em cada linha de seu rosto. Você se atreve a entrar em minha casa e mentir sobre quem é. Rafael manteve a postura, enfrentando o olhar fulminante do homem. Eu não menti sobre quem sou, respondeu Rafael, tentando manter a calma. Eu me disfarcei para poder conhecê-lo sem o peso das expectativas. Queria ver como vocês tratam as pessoas sem saberem quem elas realmente são. O pai de Isabela riu, mas foi um riso frio, sem alegria. Então, você acha que pode nos testar como se fôssemos ratos em um laboratório? Rafael percebeu o perigo da situação, mas sabia que precisava ser honesto. Eu queria entender o que minha futura família pensa, como se comporta. E o que eu vi e vi esta noite me deixou profundamente decepcionado. A mãe de Isabela, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Você acha que pode entrar na vida de nossa filha fingindo ser alguém que não é e esperar que aceitemos isso? Seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva e dor, mas havia também uma sombra de dúvida. Isabela, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Mãe, pai, Rafael fez isso porque ele queria proteger o que temos. Ele queria ver se vocês poderiam aceitá-lo por quem ele é, e não pelo que ele possui. Seus olhos encontraram os de Rafael, e ele viu ali o amor que havia motivado tudo aquilo. Eu o amo, e nada do que aconteceu esta noite vai mudar isso. O pai de Isabela, ainda furioso, olhou de um para o outro, como se tentando encontrar uma brecha, uma maneira de desfazer tudo aquilo. Mas, ao ver a firmeza nos olhos de sua filha, sua raiva começou a dar lugar a uma perplexidade silenciosa. Você sabia disso o tempo todo, Isabela? Ele perguntou, sua voz agora tingida de incredulidade. Sim, pai, respondeu ela sem hesitar. Eu sabia. E concordei com o plano porque queria que vocês vissem Rafael como eu o vejo, sem preconceitos. A sala ficou em silêncio novamente, cada pessoa digerindo o que acabara de ser revelado. Rafael, aproveitando o momento, deu o passo final. Eu não fiz isso por mal. Fiz porque acredito que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. E estou disposto a fazer qualquer coisa para provar meu amor por Isabela, mesmo que isso signifique enfrentar o julgamento de todos vocês. O pai de Isabela fechou os olhos, respirando fundo. A raiva ainda estava lá, mas havia algo mais agora. Uma compreensão lenta e dolorosa se formando em sua mente. Você é um homem corajoso, Rafael, disse ele finalmente, sua voz cansada. Mas também é tolo. Acredita que pode mudar o mundo com boas intenções. Rafael balançou a cabeça. Eu acredito que posso mudar meu mundo, e o de Isabela, com amor e sinceridade. A mãe de Isabela se levantou lentamente, seus olhos fixos em Rafael. Eu não sei se podemos aceitar isso, mas se Isabela o ama, então devemos ao menos tentar. Isabela deu um passo à frente, segurando a mão de Rafael. É tudo o que pedimos, mãe. Uma chance. O pai de Isabela permaneceu em silêncio, mas seu olhar suavizou um pouco. Ele sabia que a batalha estava perdida, mas também que algo maior havia sido ganho naquela noite. A compreensão de que o amor verdadeiro não pode ser medido por riquezas ou status, mas pelo caráter e pela coragem de enfrentar qualquer obstáculo. Rafael sentiu o peso se levantar de seus ombros, mas sabia que aquela era apenas uma pequena vitória em uma guerra muito maior. Ele apertou a mão de Isabela, sentindo a força dela fluindo para ele, e soube que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas o caminho à frente ainda era longo, e o verdadeiro teste de sua união estava apenas começando. A tensão ainda pairava no ar, densa como uma neblina, mesmo após a revelação de Rafael. Os pais de Isabela permaneciam em silêncio,
trocando olhares que revelavam o conflito interno que enfrentavam. Rafael, ainda segurando a mão de Isabela, sentia o peso das palavras não ditas, das emoções que fervilhavam por baixo da superfície. Isabela sabia que o momento exigia mais do que palavras. Exigia ação, uma decisão que pudesse quebrar o ciclo de preconceito que havia sido exposto naquela noite. Isabela respirou fundo, soltando a mão de Rafael por um momento para dar um passo à frente. Ela olhou diretamente para os pais, seus olhos brilhando com uma determinação que nunca haviam visto antes. Pai, mãe, eu sei que vocês me amam e sempre quiseram o melhor para mim. Mas esta noite, ficou claro que nossas ideias sobre o que é o melhor são muito diferentes. Sua voz estava calma, mas carregada de uma firmeza que cortava o ar. O pai de Isabela cruzou os braços, como se tentando se proteger das palavras que sabia que estavam por vir. Você está dizendo que vai escolher esse homem, um estranho que se infiltrou em nossa casa, em vez de ouvir a razão? Isabela não recuou. Não é sobre escolher um lado ou outro, pai. É sobre escolher o que é certo para mim. Rafael não é um estranho. Ele é o homem que eu amo. E se vocês não conseguem enxergar isso, se não conseguem ver além das aparências, então talvez nunca entendam o que realmente importa na vida. A mãe de Isabela, com os olhos marejados, tentou intervir. Filha, você sabe que tudo o que queremos é sua felicidade. Mas, será que ele pode realmente te oferecer tudo o que você merece? Você está disposta a abrir mão de tudo pelo amor? Isabela sorriu tristemente, balançando a cabeça. Mãe, o que eu realmente mereço é alguém que me ame pelo que sou, e não pelo que tenho. E Rafael é essa pessoa. Ele me ama de verdade, sem esperar nada em troca, sem querer mudar quem eu sou. E isso, para mim, vale mais do que qualquer riqueza ou status. Rafael observava o confronto entre Isabela e seus pais com o coração apertado, sabendo que ela estava lutando uma batalha que também era dele. Ele queria intervir, dizer algo, mas sabia que aquele momento pertencia a ela. Era a decisão de Isabela que mudaria o rumo de tudo, e ele confiava plenamente na força e na sabedoria dela. O pai de Isabela, ainda resistente, deu um passo à frente, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Isabela, pense bem. O mundo é cruel, e o amor nem sempre é suficiente para enfrentar os desafios que estão por vir. Você está disposta a enfrentar isso? A lutar contra todas as adversidades, sabendo que pode perder muito no processo? Isabela olhou para Rafael, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Sim, pai, eu estou disposta, porque eu acredito que, juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E se isso significa abrir mão de algumas coisas, então estou pronta para isso. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som suave do fogo crepitando na lareira. Rafael sentiu um aperto no peito ao ver a batalha interna nos olhos dos pais de Isabela, especialmente em seu pai. Ele sabia que aquela era uma luta que eles não estavam prontos para perder, mas também sabia que o amor de Isabela por ele era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. O pai de Isabela finalmente soltou um suspiro pesado, seus ombros caindo como se todo o peso do mundo estivesse sobre eles. Você é teimosa, assim como sua mãe, disse ele, a voz carregada de resignação. Eu não vou fingir que concordo com tudo isso, mas se você está tão certa de sua escolha, então não posso forçá-la a fazer algo diferente. Só espero que você saiba o que está fazendo. Isabela deu um passo à frente e abraçou o pai, que hesitou por um momento antes de retribuir o gesto. Obrigada, pai. Eu sei que você está fazendo isso por amor, e eu prometo que vou honrar sua confiança. A mãe de Isabela se aproximou, envolveu os dois em um abraço coletivo e Rafael ficou de pé, observando a cena com um sentimento de alívio e gratidão. Quando Isabela finalmente se soltou do abraço dos pais, voltou para Rafael, segurando sua mão novamente. Vamos, Rafael. Nós ainda temos um caminho pela frente, mas agora sei que podemos seguir juntos. Rafael apertou a mão dela, sentindo o calor e a força que emanavam dela, e juntos caminharam em direção à porta. Enquanto saíam, o pai de Isabela falou uma última vez. Rafael,
Cuide bem da minha filha. Você tem minha aceitação, mas isso não significa que será fácil. A vida não é um conto de fadas, e você terá que provar seu valor a cada passo. Rafael virou-se para ele com um olhar de respeito e determinação. Eu prometo, senhor. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-la feliz. Com essas palavras, ele e Isabela deixaram a mansão, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse, sabendo que o amor verdadeiro, testado pelo fogo, era mais forte do que qualquer desafio que viesse a seguir. O vento frio da noite acariciava o rosto de Rafael e Isabela enquanto eles caminhavam em silêncio até o carro, agora estacionado em frente à mansão. O som da chuva diminuía gradualmente, como se até o clima estivesse aguardando o desenrolar dos eventos daquela noite. Rafael abriu a porta para Isabela, que entrou no carro, lançando um último olhar para a casa onde tantas lembranças estavam guardadas. Ele deu a volta e entrou também, fechando a porta suavemente, como se não quisesse perturbar o delicado equilíbrio que acabara de ser estabelecido entre eles e os pais dela. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas e iluminadas apenas pelos faróis do carro, Rafael não conseguia afastar a sensação de que algo mais estava por vir. A conversa com os pais de Isabela havia sido difícil, mas havia um alívio evidente no ar. No entanto, ele sentia que o conflito não havia sido completamente resolvido. Isabela, ao seu lado, parecia pensativa, o olhar fixo na estrada à frente, como se estivesse imersa em um mundo de pensamentos e sentimentos que Rafael ainda não conseguia acessar. A estrada se estendia à frente, silenciosa, enquanto Rafael ponderava sobre tudo o que havia acontecido. "Você acha que eles realmente aceitaram?" perguntou ele, quebrando o silêncio, a voz baixa e carregada de incerteza. Isabela demorou a responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Acho que aceitaram tanto quanto são capazes no momento, Rafael. Meu pai nunca foi alguém que cede facilmente, e minha mãe... Bem, ela sempre foi mais preocupada com as aparências do que com os sentimentos. Mas o importante é que demos o primeiro passo. Eles sabem agora o que sinto por você e sabem que não vou abrir mão disso." Rafael assentiu, sentindo uma onda de alívio. "Estou disposto a lutar por nós, Isabela. Não importa o que aconteça." Isabela sorriu suavemente, tocando a mão de Rafael. "Eu sei disso. E é por isso que escolhi estar ao seu lado." Enquanto dirigiam de volta à casa de Rafael, onde pretendiam passar a noite, um som inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Isabela começou a tocar, vibrando no console entre eles. Isabela pegou o aparelho e olhou para a tela, seu rosto se tornando uma máscara de surpresa. "É meu pai", disse ela, atendendo a ligação com uma expressão de preocupação. "Isabela, preciso falar com você e Rafael. Vocês podem voltar para casa imediatamente?" A voz do pai de Isabela soou urgente do outro lado da linha, sem a frieza habitual. Isabela trocou um olhar rápido com Rafael antes de responder. "Estamos a caminho, pai. Chegaremos em alguns minutos." Rafael virou o carro, a tensão voltando a preencher o espaço entre eles. O que poderia ter acontecido? O pensamento percorreu a mente de ambos enquanto retornavam à mansão. O coração de Rafael batia rápido, sentindo que o desfecho daquela noite ainda estava longe de ser definido. Ao chegarem à casa, a porta já estava aberta, como se os aguardassem. A empregada os conduziu de volta à sala de estar, onde encontraram o pai de Isabela sozinho, sentado na mesma poltrona de antes, mas com uma expressão muito diferente. Ele parecia ter envelhecido anos em questão de minutos, e sua postura, antes rígida e imponente, agora estava relaxada, quase vulnerável. "Pai, o que aconteceu?" Isabela perguntou preocupada, enquanto se aproximava dele. O pai de Isabela levantou os olhos, primeiro para a filha, depois para Rafael. "Eu tenho algo a confessar", disse ele, sua voz carregada de um peso que parecia esmagar cada palavra. "Rafael, eu sabia quem você era desde o início." As palavras caíram como uma pedra no estômago de Rafael. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. "Você sabia?" perguntou, a surpresa clara em sua voz. O pai de Isabela assentiu, suspirando profundamente antes de continuar. "Sim,
Reconheci você desde o momento em que entrou pela porta como chofer, mas não disse nada porque queria testá-lo. Queria ver como você se comportaria em uma situação que exigia tanto caráter quanto paciência. Queria saber se você era o homem certo para minha filha. Rafael e Isabela ficaram em silêncio, absorvendo a revelação. Isabela olhou para o pai, incrédula. Você sabia de tudo isso? E ainda assim nos fez passar por isso? Perguntou, com um tom de dor na voz. Foi um erro, admitiu o pai de Isabela, sua voz baixa e carregada de arrependimento. Achei que estava fazendo o que era certo, mas agora vejo que subestimei você, Rafael. Subestimei o amor que vocês dois têm um pelo outro e por isso peço desculpas. Peço. Rafael, ainda atordoado, demorou alguns momentos para encontrar sua voz. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu o pai de Isabela, levantando-se lentamente da poltrona. Só saiba que mesmo que eu tenha feito isso de forma errada, minha intenção sempre foi proteger minha filha. Mas agora vejo que ela está segura com você. E isso é tudo o que importa. Isabela, ainda surpresa, aproximou-se do pai e o abraçou, sem dizer uma palavra. Rafael observou a cena, sentindo uma mistura de emoções que ia desde o alívio até a exaustão. A noite havia sido cheia de reviravoltas, e o teste que ele havia planejado acabara virando contra ele, mas de uma maneira que nunca poderia ter previsto. Quando o pai de Isabela finalmente soltou a filha, ele se virou para Rafael, estendendo a mão. Cuide bem dela, Rafael. Ela é tudo para mim. Rafael apertou a mão do homem, sentindo a sinceridade por trás das palavras. Eu prometo que farei isso, disse ele, com uma firmeza renovada. Com a revelação agora exposta, o peso que Rafael e Isabela carregavam ao longo da noite finalmente começou a se dissipar. O teste havia terminado, e embora os métodos tivessem sido questionáveis, o resultado era claro. O amor deles havia sido aprovado. Enquanto se preparavam para deixar a casa novamente, Rafael sabia que, apesar de tudo, aquele era apenas o começo de uma nova fase de suas vidas. Uma fase que eles enfrentariam juntos, mais fortes e determinados do que nunca. O amanhecer despontava lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de rosa e laranja, enquanto Rafael e Isabela deixavam a casa dos pais dela pela segunda vez naquela noite. O ar estava fresco, carregado com o cheiro de terra molhada após a tempestade, e as ruas estavam desertas, oferecendo um raro momento de tranquilidade após tantas horas de tensão e reviravoltas. Rafael segurava a mão de Isabela com firmeza, como se temesse que ela pudesse escapar de seu lado a qualquer momento. Mas o sorriso suave que ela lhe oferecia, sempre que seus olhares se encontravam, lhe dava a segurança de que ela estava ali, de que ambos estavam prontos para o que viesse a seguir. Enquanto dirigia, Rafael sentia o peso das emoções da noite finalmente começando a diminuir. A revelação do pai de Isabela havia sido chocante, mas também havia trazido uma clareza que ele não esperava. O teste que ele próprio planejara havia se transformado em algo muito maior, algo que provou não apenas a força de seu amor, mas também a capacidade de perdão e compreensão. Rafael sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas com Isabela ao seu lado, ele sentia que poderiam superar qualquer obstáculo. Isabela, por sua vez, olhava para a estrada com um misto de alívio e antecipação. Ela havia lutado muito naquela noite, não apenas contra o preconceito de seus pais, mas também contra seus próprios medos e incertezas. Agora, sentia-se mais forte, mais segura de suas escolhas e do amor que compartilhava com Rafael. As palavras de seu pai ainda ecoavam em sua mente, mas ela sabia que, no fundo, ele queria o melhor para ela. E naquele momento, o melhor para ela era estar ao lado do homem que amava. Rafael, Isabela começou, quebrando o silêncio suave que pairava entre eles. Eu sei que essa noite foi difícil para todos nós, mas eu quero que saiba que nunca duvidei de você. Mesmo quando meu pai revelou que sabia de tudo, eu sabia que você estava sendo verdadeiro, que seu amor por mim é real. Rafael sorriu, sentindo uma onda de calor em seu peito. Eu também nunca duvidei de você, Isabela. Sei que o que passamos esta noite só nos tornou mais fortes.
Enquanto as luzes da cidade começavam a surgir no horizonte, Rafael percebeu que estavam se aproximando de seu apartamento. Era um lugar modesto, mas sempre havia sido um refúgio para ele, um espaço onde podia ser ele mesmo, sem as pressões do mundo exterior. Ele sabia que, para Isabela, aquele seria um contraste com o luxo em que ela estava acostumada, mas também sabia que ela era diferente das outras pessoas daquele mundo. Ela não se importava com aparências ou status. O que importava para ela era o amor e a honestidade. Quando chegaram, Rafael estacionou o carro e saiu para abrir a porta para Isabela. Ela sorriu para ele, descendo do veículo e entrelaçando seus dedos nos dele enquanto caminhavam em direção ao prédio. Subiram as escadas em silêncio, a proximidade dos corpos criando uma sensação de conforto e segurança. Ao entrarem no apartamento, Rafael acendeu as luzes, revelando um espaço simples, mas acolhedor. Isabela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe, e finalmente se virou para ele, sorrindo. "É perfeito", disse ela, sua voz suave. Rafael riu, aliviado. "Não é tão grandioso quanto a casa dos seus pais, mas é o nosso lugar agora." Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando. "Eu não quero luxo, Rafael. Eu quero isso. Nós dois juntos, construindo algo verdadeiro." Rafael se aproximou, envolvendo-a em um abraço. "Eu nunca imaginei que uma noite tão cheia de desafios terminaria assim, mas estou feliz que tenhamos passado por tudo isso juntos. Porque agora sei que podemos enfrentar qualquer coisa." Isabela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. "Sim, podemos. E vamos." O amanhecer se espalhava pelas janelas do apartamento, banhando os dois em uma luz dourada que parecia prometer novos começos e esperanças renovadas. Rafael e Isabela sabiam que muitas batalhas ainda estavam por vir, com a família dela, com o mundo exterior, e talvez até com eles mesmos. Mas enquanto estivessem juntos, sabiam que poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto o sol nascia completamente, iluminando a cidade, Rafael e Isabela se aconchegaram no sofá, deixando o cansaço da noite anterior finalmente se dissipar. A vida voltaria ao normal em breve, com todas as suas complicações e incertezas. Mas naquele momento, tudo parecia certo. Eles haviam escolhido um ao outro, e essa escolha, apesar de tudo, era o que os fortaleceria no caminho que tinham pela frente. Naquele dia, um novo capítulo de suas vidas começava, escrito a partir das lições aprendidas e das provações superadas. E assim, Rafael e Isabela estavam prontos para enfrentar o futuro, lado a lado, com a certeza de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de vencer qualquer desafio.